Olá, se você quer saber quais são os medicamentos naturais para insônia que realmente funcionam, fica até o final desse vídeo que vamos falar mais sobre isso hoje. Olá, meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da Clínica Regenerate e no meu canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia geral e toda semana tem o Neuronews, no qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você. E se você não quiser perder nenhum vídeo novo, se inscreva em nosso canal e clique no sininho, que vai receber automaticamente todas as notificações e todas as novidades. Medicamentos naturais para o sono. Infelizmente na internet existem milhares e milhares e milhares de indicações e a grande maioria delas não fundamentadas. E como soluções milagrosas e mirabolantes para pessoas que têm insônia. Insônia é um problema comum. Cerca de 30 a 40% das pessoas sofrem de insônia, de vários graus, de leve, moderada a grave. E justo para isso que é importante a pessoa saber qual que é o grau da insônia dela para ter noção do como que ela vai lidar. Aqui nos comentários tem um teste que eu vou deixar para vocês realizarem para vocês quantificar qual que é o grau da insônia de vocês, tá? Porque é em cima do grau da insônia que a gente se baseia nos tratamentos. Bem, para uma insônia leve, até mesmo em alguma moderada, é possível sim utilizar medicamentos naturais. Tem um estudo que eu também botei aqui embaixo, que foram vistos cerca de 23 substâncias, 23 plantas e medicamentos naturais que alegam ter algum efeito terapêutico sobre o sono. Acontece que a maior parte desses não conseguiu se comprovar verdadeiramente eficaz no sono. Alguns dos que se comprovaram eu trouxe aqui. O chá de camomila. O chá de camomila, apesar de ser muito falado, muito dito e não sei o que, ele funciona. Esse aí funciona mesmo. Só que tem que ser concentrado. Não adianta fazer aquele chá ralo e que vai ajudar. Ele teve um estudo sério que mostrou que ele tem um poder sedativo leve, desde que seja 2 a 3 saquinhos para uma infusão e uma infusão concentrada. A pessoa vai pôr 2 a 3 saquinhos para fazer uma xícara de chá e ele tem que ficar grosso, ele tem que ficar forte. E ele tem que ser tomado alguns minutos antes da hora desejada de dormir, que ele vai trazer sim o benefício de indução do sono. Ele não tem contraindicações no uso contínuo e prolongado para um indutor de sono, tá? Fantástico, chá de camomila. Além disso, existe outro clássico para insônia, que é a valeriana. A valeriana é uma flor e a raiz da valeriana, ela é utilizada como medicamento ansiolítico há mais de 2.000 anos. Há mais de 2.000 anos as pessoas consomem a raiz da valeriana para reduzir a ansiedade e também para induzir o sono. E a melhor forma dela é pegar o extrato, é consumir o extrato da valeriana para ter a indução do sono. E teve estudos, já teve até uma meta-análise de 16 pequenos estudos, não é um estudo assim, nossa, que robusto, que comparou ela com placebo e mostrou eficácia para ajudar a melhorar o tempo de início de sono, a reduzir o tempo de início de sono, melhorar o sono durante a noite, tendo um sono mais profundo e com menos despertares em relação ao placebo. Isso foi mostrado da valeriana como um benefício real nesse aspecto, tá? Do sono. E a valeriana, ela tem algumas implicações. Ela afeta a pessoa causando náuseas pela manhã, pode causar alguma dor de cabeça matinal e a valeriana interage com o álcool. E ela teve segurança de ser utilizada em até 6 semanas, sem acompanhamento. Mais que 6 semanas de uso da valeriana, ela pode ter mais efeitos colaterais e outras implicações médicas que justificam o acompanhamento do uso da valeriana por um médico, tá? Além da valeriana, temos a cava. Essa não é tão comum aqui no Brasil, mas também temos ela. Bem, antes disso eu vou até contar uma história. E, bom,
antes de eu contar minha história, eu quero convidar vocês a relatar nos comentários a história de vocês com medicamentos naturais para dormir. Que é possível que cada um tenha uma história, uma percepção, uma melhora. E é importante a observação própria de cada um. O que eu estou falando é de estudos científicos que compararam a planta ou a substância versus um placebo num número grande de pessoas, para comparar se não é um efeito aleatório. Porque do efeito aleatório tem gente que pode falar, eu tomo água e ela me faz dormir. Ok, é a realidade da pessoa, mas de uma pessoa não vale como uma recomendação, tá? Como recomendação científica, com algum grau de evidência, temos o chá de camomila, temos a valeriana, temos a cava, a flor do maracujá e a melatonina, mas vou falar dos outros. Antes, eu contar a história de uma paciente minha. Uma paciente minha super natureba, e ela veio aqui no médico do sono querendo melhorar o sono dela, tem uma insônia. E ela não queria tomar remédio. Tá, eu passei para ela a listinha, ela começou a tomar chá de camomila, valeriana, cava, flor de maracujá, a melatonina, tomou tudo. E o que ajudou? Nada. Por quê? O grau da insônia dela era grave. Eu tinha falado isso para ela. Ela estava tomando tudo quanto é coisa natureba e nada tinha dado um real benefício para ela. Porque para quando uma insônia é grave, ela tem que ser tratada como uma insônia grave. Os medicamentos naturais, eles normalmente ajudam a insônia leve e em alguns casos a moderada, tá? Mas bem, a cava é uma planta da família da pimenta, mas ela não tem o amargor, as coisas da pimenta. E ela tem já assim um pequeno estudo mostrando a eficácia dela no combate à insônia em relação ao placebo, ou seja, ela funciona em relação ao placebo para insônias de leve intensidade até moderada intensidade. E ela tem um problema, o único problema da cava é que ela é metabolizada no fígado, e ela pode forçar o metabolismo do fígado, e justo por isso não pode ser utilizada com álcool e nem com medicamentos que são metabolizados no fígado e forçam o fígado, como por exemplo a estatina, que é um medicamento para o colesterol, tá? Mas é uma planta e é um medicamento natural e tem algum grau de evidência. Outro medicamento natural que tem grau de evidência é o maracujá, ou a flor da paixão, flor de la passion. A flor do maracujá, ela tem o maior extrato do princípio ativo que induz o sono. E aqui no Brasil a gente tem a maracujina, a famosa maracujina. E ela mesma, a maracujina e outros medicamentos derivados da flor da paixão ou da flor de maracujá, elas têm um benefício sim, tem um efeito sedativo leve, é benigno, não tem efeitos colaterais maiores e pode ter um uso prolongado maior, tá? Pode ser em extrato, pode ser em chá, pode ser em concentrado líquido, como o da maracujina, por exemplo. Existe também o peptídeo bioativo do leite, que é o Lactium. O Lactium não é o leite, mas eles pegaram um peptídeo da proteína do leite, e esse peptídeo da proteína do leite, ele, quando utilizado regularmente, ele ajuda a regularizar a indução do sono. O Lactium, ele tem eficácia comprovada em estudos franceses de indução do sono, e ele é um peptídeo bioativo sem efeitos colaterais, tá? É possível achar ele comercialmente em farmácias. E temos também a melatonina, mas a melatonina ela não é um indutor do sono, ela é um regularizador do ciclo sono-vigília. Se a pessoa tem muita exposição à luz com frequência de luz azul, a pessoa fica vendo monitor o tempo todo, celular o tempo todo, tablet o tempo todo, chega de noite, muita luz no olho, não chega o sono na pessoa porque não inicia a produção de melatonina no corpo dela. E a pessoa fica desregulada, o ciclo sono-vigília dela. A melatonina ajuda a regularizar o ciclo sono-vigília, mas ela não tem um poder de indução do sono potente, tá? Bem, esses foram alguns dos medicamentos, dos principais medicamentos que têm evidência sobre o sono, medicamentos naturais.
E aqui ao lado eu tenho uma surpresa para você e temos outros vídeos relacionados ao tema. Se você conhece alguém que possa ter uma insônia e gosta de um medicamento natural, envie o link para ela e dê aquele like e compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais!